E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai dar continuidade no nosso projeto e hoje a gente vai trabalhar na validação dos nossos campos. A gente vai validar se a pessoa realmente enviou um e-mail no campo e-mail, se realmente o nome da pessoa está correto no campo nome, se a idade da pessoa está correta no campo idade. A gente vai validar a senha, o tamanho da senha e se tem símbolos na senha e assim por diante. Então a gente vai validar tudo aqui no nosso projeto. Então vamos começar aqui pelo nosso objeto user request, beleza? Então vamos pro vídeo. Então, para a gente poder fazer a validação dos nossos campos, a gente vai ter o nosso pacote Go Playground Validator, tá? Esse cara, basicamente, ele faz a validação dos campos com as tags, tá? Então a gente vai ter aqui as tags, um monte, tem vários tipos de tag para IPv4, IPv6, eu já fiz um vídeo de validação, tá? Se você quiser assistir, vou deixar aqui no card o vídeo. Mas basicamente a gente tem tags para quase todos os tipos de validação, e quando não tem todo tipo de validação, você ainda consegue validar com regex, tá? Mas aqui a gente vai usar validações simples para poder criar a validação dos nossos campos. Então vamos lá, para a gente poder instalar esse cara, tá aqui na instalação o nosso GoGet, tá? Então você vai dar um goget github.go go-playground validator v10. Então você vai copiar esse código, vou minimizar aqui pra gente conseguir importar, vai abrir o terminal e vai rodar esse código. Então vou só fechar aqui desse canto, vamos rodar e esperar ele instalar. Instalado aqui, ele vai ter instalado no nosso projeto. Se você vai no GoMod agora, ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? No Go Playground Validator v10. Ele vai estar como indirect, porque a gente ainda não começou a utilizar, mas a gente vai começar a utilizar, ele vai mudar para direct, então ele vai vir aqui para cima para esse require, beleza? Então vamos começar a utilizar. Aí você pergunta, por que no nosso terminal ele não mostrou nada dos logs? Eu acabei fechando, mas por que ele não mostrou nada, né? Ali ele não mostrou que baixou, ele meio que já tinha baixado isso, ele já estava como indireto aqui. Por que aconteceu isso? O Gingonic, ele utiliza o Go Validator por debaixo dos panos, tá? Então se você vir aqui no nosso controller, na onde a gente criou as nossas rotas e vir no nosso create user, tá vendo esse should bind JSON? Esse should bind JSON, ele já valida pra gente se o campo está correto ou não, tá? Então ele usa Go Validator por debaixo dos panos. Ou seja, quando a gente dá um should bind JSON, ele basicamente ele já faz isso pra gente, ele já valida o nosso campo, tá? Então ele já valida se tá certinho, se todas as tags estão sendo satisfeitas e assim por diante, beleza? Então tá tudo certinho dentro do should bind JSON. Ou seja, por isso que ele não baixou, ele já tinha baixado antes, porque na hora que você instala o Gingonic, ele instala o Go Validator como dependência indireta do seu projeto, porque ele é dependência direta do Gingonic, então você não meio que baixa os dois de uma vez só, beleza? Então a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai validar aqui os nossos campos, tá bom? Pra gente validar os nossos campos, a gente vai vir em request user request, que no caso é o valor que a gente vai receber, onde a gente vai pegar esses valores, né? A gente vai validar. Para isso, a gente vai ter uma propriedade. Se você for utilizar só o validator, basicamente a gente vai ter um cara chamado validate. Então a gente vai poder vir aqui e escrever validate, dois pontos e abre e fecha aspas, tá? Só que como a gente está utilizando com o Gingonic, ele coloca para aqui ser binding, tá? Então você coloca aqui binding. É o que ele vai fazer com a validação, tá? Então na hora que você for utilizar should bind JSON para poder fazer essa validação, você utiliza bind. Se você for utilizar o V10, lá o validator do V10 puro, sem ninguém por cima dele, você vai colocar aqui validator. Então você vai colocar aqui validator, vai colocar as mesmas tags que você tinha colocado antes, beleza? Então é basicamente isso. Então vamos criar aqui as nossas validações. Eu vou só copiar e colocar ele em todas as nossas propriedades, beleza? Então vem aqui colocar aqui em todas as propriedades. Entre as propriedades você tem que colocar espaço, tá? Então coloca espaço, beleza, tá aqui os binds que a gente vai precisar. Então vamos lá, pra gente poder, vamos começar validando pelo name, tá? O name que é o mais fácil aqui que a gente vai precisar validar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que ele seja obrigatório. Então a pessoa tem que enviar esse campo na hora que ela vai criar um usuário. Para isso a gente coloca aqui required. Beleza? Então, para falar que o campo ele é obrigatório, a gente precisa colocar ele como required. Só que aí a gente precisa fazer com que o campo name ele também tenha o mínimo e o máximo, senão a pessoa vai mandar A. Ninguém tem o nome de A e nem o nome de tal, algo assim, duas letras. Na verdade, a pessoa pode até colocar Zé, né? Porque é duas letras, mas a gente precisa pelo menos validar, a gente precisa do nome completo aqui, tá? Então aqui a gente pode colocar vírgula, então você coloca vírgula depois de required, aí você vai colocar sem espaço, min, que no caso a gente vai falar que é o mínimo do tamanho, né? Então se você vem aqui na documentação deles, vocês vão ver aqui embaixo na parte de strings,
Aqui, ó, min. Então ele vai definir qual é o mínimo, qual é o tamanho mínimo dessa string que a gente quer, né? Então o tamanho mínimo, vamos colocar que seja 4, tá? E a gente vai ter a propriedade max também que a gente vai colocar. Então vamos colocar que o tamanho máximo tem que ser 50, por exemplo, tá? Então o nome da pessoa tem que ter entre 4 e 50 caracteres, beleza? Então é isso que a gente vai colocar. A gente pode até colocar 100 aqui, sei lá. O máximo meio que acaba não importando tanto, tá? A gente só precisa ter algum máximo, mas o mínimo é o que mais importa para a pessoa não mandar ali um nome qualquer. É difícil você validar nomes, tá? É difícil você validar se o nome da pessoa tá correto, porque não tem como você fazer uma validação dessa. Então você simplesmente coloca o mínimo e máximo, é geralmente o que dá pra poder fazer com o nome, tá bom? Então vamos lá, tô aqui rodando a aplicação, então deixamos só o name aqui como binding required, beleza? Então a gente tá aqui com a nossa aplicação rodando. Então se a gente enviar aqui um body correto, normalmente aqui, então se a gente enviar aqui um body correto normal, então do que a gente tava enviando aqui só o e-mail, só deixa eu colocar aqui um Otávio, só pra gente poder ter alguma coisa. Na hora que a gente enviar, ele vai conseguir criar aqui bonitinho, né? Ele vai dar aqui um 200 ok, porque tá tudo certo aqui os nomes, né? Só que se eu colocar um nome, nome vazio aqui, o que vai acontecer? Ah lá, ó. Some fields are incorrect. Então ele vai printar aqui que os campos estão incorretos, né? A gente tá enviando string, então é válido o string. Então se eu mandar 20 aqui, ele também vai dar o mesmo erro. Só que se eu mandar string, mesmo sendo string, mas ser vazia, ele também não vai deixar, tá? Então ele vai colocar some fields are incorrect. Beleza? Então basicamente ele vai falar que tá errado. Só que se a gente enviar aqui, por exemplo, um tá, aqui por exemplo, 2 letras, 3 letras, ele não vai deixar, tá? Então ele precisa ter 4 dígitos aqui para ele conseguir. Então eu enviei mínimo 4 e ele conseguiu passar. Da mesma forma que se eu mandar mudar aqui para... o foda vai ser eu simular 100 caracteres aqui pra gente testar o máximo, né? Mas vamos supor que ele tá funcionando da mesma forma que o mínimo, tá? Só pra não ter que colocar um máximo aqui. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui o máximo pra 10, certo? Então vamos parar aqui o que tá executando, vamos rodar de novo. Na hora que a gente colocar aqui, colocar um nome maior do que 10 caracteres, olha lá, ó, ele vai dar a mesma coisa, né? Da mesma forma que se você colocar 2 caracteres, ele vai quebrar da mesma forma, beleza? Então ele vai dar aqui erro 400, código no método post, beleza? Aí ele vai dar error trying to marshal object, error key user request.name, error field validation for name failed on the min tag. Então a gente enviou um tamanho mínimo menor do que é suportado, né? Então ele deu aqui esse erro no nosso log da nossa aplicação, tá? Que a gente vai jogar isso daqui pra dentro de causas no próximo vídeo, tá bom? Então, beleza, a gente validou esse cara, então tá certinho aqui, tá bom? Ele até abriu uma página aqui sem querer. Então vamos voltar pro nosso código. Então o nome já tá validado, a gente tá tudo certo aqui com o nosso nome, tá? Então vamos validar agora a idade, beleza? Então a gente vai validar agora o campo idade. Pra gente validar o campo idade, a gente vai colocar required novamente, porque precisa ser enviado esse campo, beleza? A gente vai colocar um mínimo 4, então a gente poderia colocar mínimo 18, mínimo o que for, aqui é o número. Qual é o número mínimo pra poder colocar? Aqui não tem mínimo, eu coloquei 4 aqui, poderia ser 2. Aí vocês veem o que faz mais sentido. Vamos deixar 2 aqui, simplesmente por ser o número 2, tá? Mas poderia ser 0, poderia deixar 1. Vou deixar 1, tá bom? Mas só pra gente ter um mínimo aqui da idade, tá? E vamos colocar um max, que a pessoa só pode mandar uma idade máxima de 140 aqui, por exemplo, tá? Então vamos deixar o max aqui de 140, ou seja... é diferente do min e max do de cima, porque esse é número, né? Só que como que eu faço pra falar que ele é um número, né? Pra ele poder saber que isso daqui é um número, mesmo sendo min e max, sendo propriedades de uma string. Então aqui a gente pode colocar a propriedade numeric, beleza? Então a gente coloca required numeric e aí a gente coloca o restante da propriedade. Que no caso nem precisaria, né? Porque a gente já falou que é int 8. Se você mandar um diferente, ele vai quebrar antes mesmo dele validar. Então nem precisa desse numeric, tá? Se ele mandar string, vai quebrar antes de cair nesse binding. Lembra que a gente testou? Então não precisa desse cara, tá? Então a gente roda aqui o nosso código de novo, rodando aqui novamente. Então agora a gente tem que mandar aqui o nome correto, então vou colocar aqui encoding YouTube, por exemplo, beleza? Então a gente vai colocar para ele não quebrar. E no age, se a gente mandar agora vamos mandar menos 20, na verdade, por exemplo. Então na hora que a gente enviar esse cara, ele vai dar some fields are incorrect. Então voltando aqui no nosso log, field validation for age
failed on min tag. Então ele falhou na hora da validação do mínimo, né? Porque a gente mandou menos 29, né? Então o mínimo é 1. Então se eu mandar 0 aqui, por exemplo, da mesma forma, ele vai quebrar do mesmo jeito, tá? Então ele não vai deixar. Da mesma forma que a gente colocou max 140, se eu colocar aqui 150, ele vai quebrar do mesmo jeito. Então a validação da nossa idade tá certinha, beleza? Agora partindo para a validação do nosso e-mail. Para validação do nosso e-mail é mais fácil ainda, tá? Então você vai colocar required aqui como todos os outros, vírgula, e-mail. É a única coisa que a gente precisa colocar. Então ele vai validar se esse campo é um e-mail, tá? Então vamos parar a execução do nosso código e vamos rodar novamente. Rodando esse cara novamente, se eu mandar esse, do mesmo jeito que a gente estava mandando antes, ele vai quebrar do mesmo jeito, tá? Aqui tá, vamos mandar 90 aqui que é permitido, tá? 29, por exemplo, que é permitido. E ele quebrou do mesmo jeito, mesmo mandando o restante certo, né? Então no que ele quebrou? Ele quebrou aqui, ó. User request.email falhou na validação de e-mail, na tag e-mail ele falhou. Por quê? Porque ele valida se é e-mail. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, otavio@teste.com e na hora que a gente enviar, ele vai conseguir enviar certinho, né? Então vamos testar aqui se a gente deixar só arroba, por exemplo, olha lá, ó. Ele também quebra porque não é um e-mail válido, né? Então ele valida aqui se é e-mail simplesmente colocando e-mail lá no nosso bind em uma das tags de validação, beleza? Então ele dá certo aqui, ele tá validando bonitinho e retornando 200. Agora o último que a gente vai precisar é a senha, né? Então a gente vai colocar novamente required para senha, então a senha precisa ser obrigatória. O tamanho da senha mínimo que a gente vai criar, a gente vai colocar o mínimo da senha de 6 caracteres, tá? Então precisa ter no mínimo 6 caracteres a sua senha, certo? E também para a gente ter um mínimo de complexidade na nossa senha, a gente vai ter um campo chamado contains any, beleza? Então vamos entrar aqui no código para vocês verem. Então se você procura aqui contains any, aqui ó, contains any, é uma propriedade do string, tá? Então o contains any, você coloca quais caracteres você acha ou você quer que tenha nessa string que a pessoa enviar, tá? Então a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai colocar contains any, beleza? Então contains any igual, aí a gente vai fazer o que? A gente vai colocar os símbolos, então eu quero que tenha algum símbolo na senha. Então eu quero que ela tenha um tamanho mínimo de 6 e algum símbolo, algum caractere especial, beleza? Aqui é contains N com A minúsculo e a gente vai colocar aqui os caracteres, então eu vou colocar exclamação, arroba, vamos colocar esses assim, ó. Acho que só esses aqui tá bom, tá? Aqui só faltou o asterisco. Aqui, beleza. Então o contains N, ele vai ter, tem que ter um desses caracteres, tem que ter o tamanho 6, beleza? Então vamos parar a nossa execução, vamos rodar novamente, go run, beleza? Então a nossa senha tá só teste, vamos testar agora se tá dando certo. Então, some fields are incorrect, então ele não deixou, mesmo com o nome certo, idade certa, e-mail certo, ele quebrou, tá? Então se eu enviar teste, um monte de texto e ser maior que 6, ele vai quebrar também porque faltou algum caractere especial. Então se eu colocar um arroba aqui, por exemplo, ele vai deixar. Se eu apagar, colocar exclamação da mesma forma. Se eu apagar e colocar jogo da velha da mesma forma. E assim por diante, tá? Assim como se eu colocar o asterisco, ele também vai dar certo da mesma forma, beleza? Então ele vai estar aqui validando a nossa senha, certo? Então essa vai ser a validação dos nossos campos. A gente vai ter essa validação básica aqui pra gente pelo menos proteger os dados da nossa aplicação, não entrar qualquer informação aqui dentro, beleza? Então ficou bem simples, a gente só teve que mudar uma propriedade bind, já que o Gingonic ele já tem essa validação dentro dele, beleza? Então esse foi o vídeo, no próximo vídeo a gente vai jogar quais erros estão acontecendo. Ao invés de a gente só deixar aqui no log o que está acontecendo de errado, a gente vai retornar para a pessoa que está chamando a nossa requisição. Dentro do campo causas aqui a gente vai retornar esse erro que tá, só que de uma forma mais bonitinha. A gente vai retornar para a pessoa o que ela está enviando de errado para nossa aplicação, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!